come se abbracciasse il mondo tra le nuvole. Oi, gente. Lassù. Este é o 6º vídeo sobre o tema O Reino de Deus. Nessa série sobre o Reino de Deus, eu estou falando aqui das parábolas que Jesus narrou com referência a justamente o Reino de Deus. Nós já gravamos sobre a parábola do semeador e agora vamos nos dedicar sobre a parábola do joio. E então Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Isso está em Mateus 13, 24. É bom lembrar que só no Evangelho de Mateus tem essa narrativa da parábola do joio. E a explicação sobre essa parábola está lá no mesmo capítulo, mas nos versículos 36 até o 43. O Pai Eterno, ele sempre procurou implantar o reino entre nós. Ele semeou boas sementes do campo. Essas sementes somos nós. Nós somos plantados por Deus. O campo é a terra. Então ele, o Pai, nos cercou de todos os cuidados e de muito carinho. Então Deus pôs nossos antecessores para tomar de conta desse campo que foi semeado. Ocorre que nossos cuidadores esqueceram que existe um inimigo voraz. E esse inimigo é Satanás. E esse inimigo, gente, nunca dorme, ele nunca cansa, ele nunca desiste, né? Ele está sempre esperando ali um cochilozinho nosso. Está sempre esperando que a gente canse, que a gente desista com facilidade. O fato é que ele veio, conforme essa parábola, e encontrou os cuidadores dormindo, descuidados, né? E lançou no meio daquele campo de trigo, lançou o joio, a semente do joio. E o que seria isso? Satanás, ele simplesmente repetiu a mesma coisinha que fez com Eva. Convenceu alguns a lhe seguir, né? E esses seguidores eram parecidos com os demais cristãos depois de Jesus, né? Então vejam que os nossos cuidadores, eles não reconheceram as suas falhas. Em vez de reconhecerem que estavam falhando, eles puseram em dúvida a qualidade da semente que Deus entregou para que eles plantassem. É a mesma coisinha que aconteceu com Adão, né? Quando Adão acusou Deus de ter dado a Eva como esposa para ele. O fato é que Deus deu aos semeadores, aqueles que nos precederam, sementes de boa qualidade, como é dito no texto. Sem mistura alguma com sementes de classe inferior, tal, ou mesmo semente de joio. E outra coisa, Satanás misturou as sementes na hora que eles dormiam, como eu falei, ou repousavam, como está dito no Evangelho. E isso aí foi fatal. Está dito lá em Mateus 13, 25. Na hora, porém, em que os homens repousavam, a minha Ave Maria, em outras Bíblias está dito lá que eles, enquanto dormiam, né? Veio o inimigo, Satanás, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Eles indagaram: Senhor, não semeastes bom trigo no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E aí Deus, o dono do campo, com a calma, com a paciência dos sábios, né, disse simplesmente a eles: foi um inimigo que fez isso. Mateus 13, 28. Você sabe por que Satanás colocou o joio no meio da plantação de trigo? Já me atinou para isso? Jesus já havia previsto isso, né? Numa passagem do Evangelho de Marcos. Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E ali aquele campo estava dividido. Trigo, coisa de Deus; joio, coisa do inimigo, de Satanás. Está em Marcos 3, 24. Observem que quando os cuidadores, assim meio que assustados, né, perguntaram a Deus o que deveriam fazer, o Pai mostrou muita misericórdia e esperança na conversão deles. E disse: deixai-os crescer juntos até a colheita. Essa colheita é o fim dos tempos, né? No tempo da colheita, direi aos ceifadores, que são os seus anjos: arrancai primeiro o joio e atai-o
em feixes para os queimar, joio, os filhos do inimigo. E depois recolhei o trigo em meu celeiro. Olha que coisa linda, né? Está em Mateus 13:30. Olha, meus irmãos, no nosso ser humano, quase nunca consideramos as consequências das nossas ações. Muitas vezes, agimos só por impulso. Queremos resolver de uma forma agoniada determinado problema. Só que esse zelo, guiado, né, pela impaciência, causa muito mais danos do que a falta desse zelo. Ou seja, muitas vezes é melhor nos recolhermos e pedir discernimento a Deus do que agir por impulso. Perceba que na sabedoria do dono daquele campo, Deus, né, melhor seria deixar que tanto o trigo quanto o joio crescessem, e isso requer muita sabedoria, paciência e caridade. Porque talvez Deus tenha dito, não, vamos dar um tempo, alguns desses aí que estão perdidos podem se recuperar, podem se converter. É claro que o joio não poderá se tornar trigo, né, se ali está plantado pelo animal e pelo inimigo e adepto dele. Ou seja, se ele não tiver uma ação para se converter, ele nunca vai se tornar um trigo, vamos dizer assim, né? A prudência é para que o trigo não seja confundido com o joio. Tá? Você está ali com o campo crescendo, eu vou mostrar as fotografias deles, e aí no meio ali você pega e quer arrancar tudo, e no meio daqueles que estão arrancando ali, pensando que é joio, pode ter um irmão que é trigo, e está ali esperando uma ação nossa para se recuperar. E nós costumamos muitas vezes fazer isso, né? Quando a gente se mete a querer julgar as pessoas sem a menor caridade, né? É só aquele julgamento, esse aí não presta, esse aí nunca prestou, não sei o quê. Quantas pessoas, até mesmo bandidos, assassinos, traficantes, não se recuperaram e hoje são pessoas de Deus? Era um trigo que estava lá confundido com joio. No meio do joio, né, e por um nada não se perdeu. Mas alguém teve prudência, paciência para chamar esse irmão de volta para a sua igreja. Juízo, não vamos fazer julgamento apressado com nada não, tá certo? Foi por isso que Jesus, usando o símbolo do joio, ilustrou o caráter essencial do homem, diferenciando um verdadeiro discípulo de um falso discípulo. Só pelos resultados do caráter do indivíduo é que se pode saber ao certo qual a sua natureza. Eu sei que às vezes você fica impaciente de ouvir isso porque acha que aquele que foi um estuprador não merece perdão, essas bobagens. Mas todo mundo tem um direito a uma chance quando ele quer essa chance. Devemos notar que o fruto do joio é uma semente inútil para a nossa alimentação, assim como é nociva para o homem. Aquela semente que nasce do joio não serve para alimentação, acho que nem de animal. As sementes do joio naquele campo não devia causar tanta surpresa. Estava lá, infestado de joio. Só que esse tipo de infestação era muito comum naquela época. O que de fato surpreendeu foi a quantidade que apareceu naquele campo, tendo em vista que Deus deu aos agricultores uma semente de boa qualidade. É por isso que devemos tomar todo cuidado com a defesa dos nossos campos. E que campos são esses, Robson? Nossas famílias, nossos empregos, na escola em que vocês estudam, né? As suas relações de amizade, etc, etc. É preciso cuidar para não deixar o inimigo plantar coisa ruim nesse campo que eu estou falando. Família, emprego, escola, relações de trabalho, etc. Entenda que após esse joio se instalar, é terrivelmente difícil de eliminá-lo. Isso aí, meu amigo, para quem já trabalhou em campo sabe disso, é como uma grama de burro. Você fica o tempo todo capinando aquela parte que aparece na superfície da terra, ali atrapalhando a sua plantinha, o seu feijão, o seu arroz, ele fica ali atrapalhando,
sugando as coisas ali e atrapalhando a semeadura. E você vai lá, capina aquela grama de burro, achando que está tudo bem, eliminei o mal, mas o mal ficou lá, enraizado, porque você não arrancou pela raiz. E o mal tem que ser arrancado pela raiz. O que tudo isso tem a ver com o reino de Deus? Eu já disse que todo reino tem que ter súditos, senão não é um reino. Deus nos semeou e todos nós somos sementes. Está lembrado? Deus nos semeou para sermos executores do amor, da ética, da paz, de tudo que representa o reino. É claro que todo reino, isso aí a gente sabe pelos livros de história, que todo reino, aqui e acolá aparece um inimigo e derruba esse reino. Por quê? Porque alguma pessoa dentro desse reino colaborou para que aquilo acontecesse. Alguém se perdeu. E às vezes é o próprio rei que se perde. São Paulo mesmo disse, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em atos. E esses atos têm que ser bons, atos de justiça. Está em 1 Coríntios 4:2. Vamos ver um tópico aqui. Joio. Você já ouviu falar muito essa palavra e tal, e todas as leituras que fazem, nas pregações, mas às vezes você não sabe nem o que se trata. Do que se trata esse negócio de joio? Então eu pesquisei, claro, junto com aquilo que eu já sabia, e eu vi que os botânicos conhecem essa planta pelo nome científico, Lelium temultum. Ela é conhecida como joio ou cisânio. Essa palavra assim, cisânio, você já ouviu também bastante, né? São sinônimos. É uma planta anual, que ela tem um talo rígido, assim, como quem cresce aqueles. E ela sobe até aqui 1 metro de altura. Né? E ela, na hora que vai crescendo, ela vai adquirindo uma cor violácea, né? Ela é bem parecida com o trigo. E ela cresce nas roças, sendo considerada ali como se fosse uma erva daninha. E ela se mistura ali com arroz, com trigo, especialmente com trigo. Então a semelhança entre essas duas plantas é tão grande que em certas regiões se denomina o joio como falso trigo. Só quando amadurece é que se pode realmente identificar e arrancar o joio, porque ele fica assim diferenciado apenas quando ele vai amadurecendo. É que você consegue separar o trigo do joio. Tá bem? Um outro tópico. Jesus orienta os seus discípulos. Cuidado com o joio. Então, Jesus estava se dirigindo para Jerusalém e no caminho lá de Jerusalém ele deu uma missão aos 72 discípulos. Você lembra disso, né? Então, esses 72 discípulos estão representados aqui nesta parábola. Eles são os que foram semeados para povoar e dirigir o reino. Isso aqui eu estou fazendo uma reflexão minha, certo? Porém, o mestre, sabendo da existência do joio, esse joio aqui eu estou colocando como lobos, que tinha sido semeado juntamente com o trigo, que são os discípulos, Jesus recomendou: ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Lucas 10:3. E depois Jesus completou: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mateus 13:11. E Jesus disse também: em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Ela tinha a paz. Está em Lucas 10, 5-6. E finalmente Jesus orientou esses 72 assim: curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas se entrardes naquela cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou na vossa cidade sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Isso aí está em Lucas 10, de 9-11. Então, para concluir esse tópico, e para entender melhor as instruções dadas pelo mestre, né, sobre os cuidados com o joio, né, o joio aqui, os filhos de Satanás, devemos dizer que aquele território já estava repleto
completo dos filhos da maldição. Como assim? Veja essa passagem. Voltaram alegres os 72, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submeterem em teu reino. E aí Jesus olhou para ele, como que olhar 70 neles, né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. E eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos. Mas alegrai-vos sim, e que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Está em Lucas 10, 17 a 20. E aí, Jesus arrematou dizendo que no reino de Deus, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus 13, 43. Então, gente, no reino de Deus, o primeiro grupo de semeadores foram os 72 discípulos, né? Depois deles, a missão ficou sendo nossa. Mas eu disse no início desse vídeo que Jesus deu as explicações sobre essa parábola do joio, né? Ele disse que no tempo da colheita, os ceifeiros, que são os anjos, deveriam recolher o joio reunido em feixes para que possam ser queimados no momento oportuno. Que momento oportuno é esse? Após a colheita do trigo. Então, o nosso objetivo deve ser atingido antes da colheita das primícias. Do contrário, amadureceremos sob o sol quente de verão, né? Que eu coloco aqui como o fogo da tribulação. Não é produtivo, irmãos, para nós determinarmos quem é o joio, porque o nosso julgamento não é perfeito. Tanto no trigo quanto no joio podemos encontrar cidadãos com uma aparência, né? Um forte poder de influência na comunidade, um poder de comunicação, tal, aquele negócio todo. Pessoas das quais pouco duvidamos da sua sinceridade. Quantos não chegam aí, né, bonzinho, dando lá uma oferta, não sei o quê, patrocinando um concerto na casa do irmão, e daí a pouco um está mandando matar não sei quem. Então, como eu disse, eles olham, agem e falam como cristãos. E os verdadeiros cristãos, né, muitos de nós não somos capazes de diferenciá-los. Foi por isso que Jesus disse para deixá-los sozinhos. Então, nessa parábola, Jesus fala de dois semeadores diferentes, de duas sementes totalmente opostas, no mesmo terreno. Então, aqui está tudo junto, misturado. Então, quem são estes dois semeadores? Quem é o trigo? Quem é o joio? E qual é o terreno? Jesus é quem nos explica tudo direitinho, né? Vamos acompanhar? Aqui eu coloquei 7 versículos, colocando sucintamente para que você veja o que Jesus falou. No capítulo 3, no versículo 37, diz lá, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. No versículo 38 diz, o campo é o mundo, o mundão aqui, que a gente chama secular, né? A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Esses que se perderam, resolveram seguir Satanás. No versículo 39 está dito lá, o inimigo que o semeia é o demônio. Semeia quem? O joio, que semeia esses filhos do maligno. É o demônio. A colheita é o fim do mundo, que todos sabem que vai chegar. E os ceifadores são os anjos. Isso tudo está no versículo 39. No versículo 40, Jesus diz, e assim como se recolhe o joio para jogá-los no fogo, assim será o fim do mundo. Ou seja, no dia do juízo, aquele que enveredou pelo caminho do mal e não se converteu, pode perceber que o fogo vai comer dele. Vai queimar. No versículo 41, Jesus diz, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus se auto-intitulando enquanto estava na terra. Enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem mal. Então aquele que é sabidinho, que aparece lá só para ser elogiado, pode ter certeza que você engana na terra, mas a Deus não engana não. Então no versículo 42, disse Jesus,
e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. No versículo 43 está dito: então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Tá bem? Então, mais um tópico. O propósito dessa parábola do joio. Qual foi o propósito de Jesus quando enunciou essa parábola? Jesus revela que todas as nações serão reunidas diante dele e que haverá uma separação. Mateus 25, 32. É o que estamos meditando, gente. Dois grupos de pessoas sendo separadas e destinadas a realidades distintas. Jesus, ao mencionar essa separação, ele fala de dois grupos, né, usando a figura das ovelhas e dos bodes, como ele faz isso em Mateus 25, 33. Nosso Senhor já tinha citado utilizando outras figuras, né? Todas elas bastante conhecidas da gente. E também de fácil compreensão para os que estão ouvindo, né? E os que ouvem nas missas, nos grupos de oração. Jesus havia falado sobre o joio e o trigo, Mateus 13, 24 a 43, dos peixes bons e dos peixes estragados, em Mateus 13, 47 e 48, e outras coisas. Tá? Não vou alongar aqui. Então, veja cada um texto mencionado por Jesus. Em Mateus 13, 30, Jesus disse: no tempo da colheita, direi, ele, Jesus, aos ceifadores, os anjos: arrancai primeiro o joio e atai em feixes para queimar, e depois recolhei o trigo para o meu celeiro. Olha aí, o reino, né, dos céus. Fique nesse reino, né, melhor, né? Mais maneiro. Depois, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Então ali vem gente boa, gente ruim, santo, vem demônio, vem tudo. Né? Aquela rede vem com tudo. Quando essa rede está repleta, os pescadores puxam para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Façam o possível para ficar nessa cestinha de Jesus, né? Que é melhor, gente. Né? Isso aí está em Mateus 13, 47 a 48. E ainda vou citar mais um aqui, Mateus 13, 49. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos. Ou seja, quem é mau vai sair do meio dos justos. Cremos que o texto sobre os bodes e as ovelhas deve ser entendido sob um contexto maior. Né? O Messias utilizava figuras de fácil compreensão para que aqueles que o ouviam, como até hoje ouvem, pudessem entender a mensagem. Nesse caso, fala da separação que haverá de ter no fim dos tempos entre os justos e os injustos. Então voltemos ao texto de Mateus 25, no versículo 31 a 46, e vejamos o que acontecerá com os bodes. Diz lá: e estes irão para o castigo eterno, os bodes, né? E os justos para a vida eterna. Faça a sua escolha, saiba escolher, né? Eu sei que nós estamos passando um tempo de andar carregando cruz, mas é melhor carregar a cruz e ir para o céu do que se encher de colar e pulseira e ir para o inferno, né? É a mesma sentença vista nos capítulos 14 e 19 do Apocalipse. Uma reunião dos ímpios, né? Joio, peixe estragado, bode, essas coisas, cuja destinação será o tormento eterno. Vemos que o julgamento dos bodes será no momento em que as nações subirem contra Jerusalém, no final da tribulação. Assim, aqueles que tiverem aceito a marca da besta e adorado a mesma como um Deus, serão sumariamente julgados. Né? Aí então serão destinados ao tormento eterno. Pois bem, meus irmãos, terminamos essa parábola do joio. Ela é pequenininha no texto, mas você vê o quanto a gente pode explicar, quanto a gente pode destrinchar isso aí para que você tenha mais conhecimento. Né?
essa parábola que está inserida nessa série que eu estou fazendo sobre o reino de Deus, certo? Está aqui, terminando agora esse vídeo. No próximo vídeo, nós falaremos sobre a parábola do grão de mostarda. Não tem medo não, pelo contrário, tem esperança, tá? Essa é a fé. Shalom, Pai.